Glória a Deus. Queridos, nós nos propusemos a falar com vocês, desde a semana passada, os primeiros 12 versículos da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é uma porção em que fala acerca de duas coisas fundamentais. Fala-nos, no primeiro momento, embora de modo bastante rápido, sobre a vinda do Senhor, e fala sobre, de modo mais detalhado, sobre a manifestação do homem da iniquidade. Para quem não sabe, o homem da iniquidade é o mesmo que besta fera. Na minha infância, dizia-se besta fera na igreja. Vocês lembram? Aí depois foi mudando, usando outros termos, talvez um pouco mais apropriados. A besta, né? Somente a besta, e mais propriamente o anticristo, né? Porque besta fera e besta são designações ao homem da iniquidade, mas que apontam para, digamos, uma certa característica, não é? Digamos assim, pedagógica. O termo anticristo é muito mais apropriado, e é um assunto que interessa a todos nós. Por quê? Porque o anticristo é muito mais real do que nós imaginamos. O anticristo está muito mais próximo do que nós imaginamos. Ele está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Se você der uma olhada, grosso modo, assim, na internet, procure qualquer canal evangélico. Você vai encontrar muito canal no TikTok, no YouTube, né? E também no Instagram, né? Falando de coisas de Bíblia. Vocês vão observar que 100%, isso é exagerado, mas eu não tenho medo de errar não, 100% de todos os conteúdos são especulações bíblicas. Especulações são coisas que não nos dizem respeito, mas geram um profundo interesse. Ou seja, a igreja do Senhor se interessa por aquilo que não lhe tem nenhum interesse. Estranho, né? Ou seja, aquilo com o qual deveríamos nos preocupar e nos interessar, nós não nos interessamos. Aquilo que não nos interessa, aí nós ficamos interessados, não é? Exemplo, vai ter um debate, e aí o debate vai discorrer sobre o anticristo, o homem da iniquidade, digamos. Ora, o Alexandre disse que é um tema importante, mas vai olhar os vídeos para vocês verem. O debate deles o anticristo já nasceu? Aí alguém fala assim, mas saber se o anticristo nasceu não é do interesse da igreja? Não, não é. Por que não é? Vocês vão saber, calma. Por que eles querem saber se o anticristo nasceu? Para quê? Tá bom, digamos que você descubra, nasceu, e agora? Você vai fazer o que da sua vida? E agora? Você vai fazer o quê? Nada. Mas vão ficar saindo, divulgando, ele já nasceu. E aí? Se melhorasse alguma coisa, estava bom, né? A discussão o anticristo, ele vem da França, ele vem da Grécia, ou ele vem da América? São os questionamentos. O povo quer saber disso. E olha que já me orientaram e até hoje me orientam. Todo dia tem gente falando, Alexandre, faça um canal no YouTube para falar dessas coisas. O povo gosta. Você vai ganhar dinheiro, o povo gosta. Eu falo, eu não vou dar porcaria para as pessoas. Eu não vou gastar o precioso tempo e o ministério que Deus nos deu falando de coisas que não vão resolver nada na vida de ninguém. Todo o nosso interesse é entender como que essas coisas espirituais, elas acontecem efetivamente no nosso viver. Aquilo que você, ao receber, ele muda o seu coração, ele altera seu estado de consciência, ele te faz melhor, um melhor homem, uma melhor mulher, um melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor amigo, melhor pessoa, melhor trabalhador, melhor patrão, melhor tudo. Nós estamos em busca de uma mudança essencial. Afinal, o grande alvo da vida cristã
é de que todos nós sejamos, por fim, conformados à imagem, né, do Filho primogênito de Deus. Estamos sendo conformados. Então nós temos muito a ganhar de Deus ainda para nos aproximarmos dessa meta. Vamos ficar envolvidos com o quê? Com coisas que não nos têm interesse? Não. Voltemos o nosso coração. Não tenhamos uma mente e um coração especulativo. Vamos falar como o apóstolo Paulo, né, disse aos Hebreus: isto faremos se Deus nos permitir. Ou seja, é possível que nós tratemos desses aspectos escatológicos do ponto de vista histórico, que existe na Bíblia, sim, lógico, tem. Se Deus nos direcionar e nos permitir, nós faremos. Não há nenhum problema nesse sentido. Mas o tempo urge, precisamos voltar os olhos para dentro de nós. Tá bom? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou ler só do 1 ao 6 por enquanto. Tá bom? Ou melhor, do 1 ao 7 por enquanto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja manifestado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Bem, queridos, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração, eu sei que eu vou dizer isso, vocês vão ficar um pouco agitados, pelo menos alguns, mas o que o apóstolo está aqui querendo dizer em primeiro plano? Afinal, isso aqui é uma carta, ele escreve uma carta à igreja. Uma igreja que estava passando por diversos problemas, do ponto de vista do entendimento acerca do dia do Senhor. Ele começa dizendo: irmãos, com respeito, não é, à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá o tema para nós. Com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, não é um alvo que nós temos da nossa esperança? Sim ou não? Com respeito a isso, nós não queremos, ou nós exortamos vocês a que vocês não fiquem agitados em vossas mentes. A palavra, a que não vos demovais da vossa mente. A palavra demovais, do grego, tem um sentido metafórico de tempestade. Que vocês não fiquem agitados como um mar revolto, agitado, com medo, perturbados. Não fiquem perturbados. Quando o assunto é a vinda do Senhor e a nossa reunião, vocês não devem ficar perturbados na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se essas epístolas procedessem de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele vai dizer: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro aconteça alguma coisa. Então, o que ele quer tratar de imediato? Imagine só esse lado aqui, à minha esquerda, ei, todos vocês aqui, agitados, perturbados, com respeito à vida do Senhor. O Senhor já veio, e nós ficamos, né? O Senhor já veio. Quem disse? Não, disseram, não, alguém viu, não, alguém falou, não, um profeta falou, não, recebemos uma carta, não sei de quem, tal. Aí os irmãos aqui falam assim: gente, calma, porque Paulo nos escreveu uma carta para dizer que a vinda do Senhor tem sinais claros e evidentes. Vocês precisam conhecer os sinais dos tempos.
Mas sabe por que esse grupo daqui está perturbado? Quem sabe? Por causa do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Volta uma folhinha atrás na sua Bíblia. Por causa do capítulo 5. O capítulo 5 se tornou base para uma corrente teológica que até hoje está aí colocando medo nas pessoas. Por que essa ala à minha esquerda está perturbada? Por causa disso aqui, olha, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Ninguém, ou melhor, desculpe-me, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, olha aí, não há necessidade de que eu vos escreva. Ou seja, me parece que já era algo comum, não tinha necessidade de falar outra vez, os irmãos já estavam claros disso. O que acontece? Ele vai dizendo, né? Continua: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Pronto. Essa frase, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, tem sido um problema, porque eles dizem, como é que vem o ladrão de noite? Ninguém vê. Eles interpretam ladrão de noite como ninguém vê. É um rápido, desapareceu, o piloto do avião desapareceu, o avião ficou sem piloto, o carro, o motorista do ônibus desapareceu. Quem lembra dessas histórias antigas que passavam muito, né? Todo mundo ia desaparecendo. Aí cadê o fulano? Sumiu, aí Jesus voltou, nós ficamos. Vira até piada, né? Quando alguém está sumido, fala, pensei que você tinha sido arrebatado, eu tinha ficado. Né? Porque interpretam um ladrão de noite como rapto. É o conhecido arrebatamento secreto. Ou seja, pode ser o caso, e assim a maioria dos cristãos evangélicos acredita, que agora pode todo mundo desaparecer, quem está pronto. E o pastor Alexandre não está pronto, vai ficar aí pregando para aqueles que ficaram também, que é o DEVAP todo. Não, é a ideia deles. Então, na primeira carta, Paulo diz, olha, com respeito aos tempos e às épocas, não é preciso que eu fale para vocês, porque vocês já estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A partir dessas palavras, começa agora a pregar, cuidado, a qualquer momento pode começar a desaparecer, né? O ladrão rouba o objeto, ninguém vê, então a igreja vai ser arrebatada e ninguém vai ver, sumiu, acabou. Isso dá margem para quê? Para que aconteça o que está no capítulo 2 da próxima carta. O que diz lá no capítulo 2 da próxima carta? Ninguém de nenhum modo vos engane. Não, volta no versículo 2, por gentileza. A que vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola. Ou seja, observa que agora na segunda carta, ele começa a corrigir um problema que surgiu na primeira carta. Quem está entendendo? Ou seja, em razão da expressão como ladrão, que já está lá nos evangelhos, nas parábolas de Jesus, e agora Paulo repete, isso deu margem para a ideia de arrebatamento secreto. Qualquer momento começa plim, desaparecer, e o povo vai sumindo. Tem até um filme chamado Deixados para Trás, vocês devem ter visto, né? Mas o fato é que, o que Paulo quer dizer, volta para 1 Tessalonicenses capítulo 5, com o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Como é que vem o ladrão de noite? Vamos pensar um pouco. Sem avisar. Você queria um aviso, né? Estou indo aí buscar, roubar suas coisas. Essa é a característica do ladrão? Ele vem sem avisar? Essa é a característica do ladrão? A característica é que ele não avisa, é isso? Essa é a característica do ladrão de noite. Aí você chama um tanto de ladrão, fala assim, qual é a sua principal característica? Assim, é que a gente não avisa ninguém. Essa é a característica do ladrão, não avisar? De onde veio essa ideia? A característica do ladrão é que ele não avisa. Mas você queria que ele avisasse? Vir como ladrão de noite não está no ladrão, está no dono da casa, que não está aguardando. Porque se você soubesse, disse Jesus, a que horas viria o ladrão, o que você faria?
vigiaria. Então a ideia não está no ladrão, está no dono da casa. Quando se fala de ladrão, quer dizer, há aqueles que estão atentos aos tempos, vivendo uma vida sóbria, porque discernem os tempos, e há aqueles que vivem totalmente despreocupados, insensatos, que não estão atentos aos perigos da vida, aos problemas da vida, aos juízos iminentes. Quando diz como ladrão de noite, a ideia não está no ladrão, Jesus vai explicar isso claramente, mas na nossa recepção em relação ao ladrão. Por quê? Porque o ladrão vem, não é? Só que cabe a cada um de nós o quê? A vigilância. Ficarmos o quê? Atentos. Tanto é, se você continuar lendo aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai dizer, olha, versículo 1: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo o quê? Paz e... está explicando. Quando andarem dizendo paz e segurança. Ou seja, quando você olha para o mundo, você fala assim, está tudo normal, está tudo tranquilo. Você não está vigilante, porque o vigilante, se você ler a partir do versículo 4 em diante deste capítulo, vai falar sobre aqueles que estão dormindo e daqueles que estão embriagados e daqueles que estão vigilantes. Toda a ideia se concentra no modo como você lê os tempos, como você olha para os tempos. Não é que qualquer hora vai sair desaparecendo gente. O texto não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo que existem dois tipos de pessoas: aqueles que, quando tudo parece bem, ele consegue ler além da aparência. Como é que está a sua vida? Tudo bem, todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, não é? Como viviam as pessoas no período antes do dilúvio? Comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, construindo, ou seja, uma vida normal. E quando Noé olhava para a vida normal, o que ele via? Ele via um juízo iminente chegando, porque ele estava acordado, porque ele estava sóbrio, porque ele era um vigilante. Os demais zombavam. Ora, como pode vir juízo se tudo está normal? Por isso, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Aí, pastor, repentina, é de repente, repentina destruição. Como vêm as dores de parto? Aí, para entender, é preciso uma metáfora. A metáfora nos ajuda a compreender as coisas. Você quer entender como será essa destruição? Como vêm as dores de parto? Aqui está para dar à luz. Como é que são as dores de parto? Quando uma mulher fica grávida, logo nas primeiras semanas, primeiros meses, ela já começa a sentir desconforto. Não tá, ela está fora da sua normalidade. Eu não sei, que eu nunca engravidei, mas quem engravidou deve saber. Eu estou errado? Quem já engravidou é normal? Não muda nada. Não, começa a sentir uma coisa, outra. Vontade de comer tijolo. Vontade de comer sabão. Conhecia gente que comia os filtros, ficava arranhando o filtro de barro. Aí eu acredito que está grávido mesmo. É de que vai com comer pera, uva, pudim, inventando gravidez. Não. Grávida come sabão, terra, coisa ruim, né? Bem, mas vão passando-se as semanas, os meses, a barriga vai crescendo e agora ela já não pode se assentar como antigamente, já não pode mais deitar como antigamente. 5 meses, 6 meses, 7 meses, enjoos, dores, aí o pé para cá empurra, o menino já vai se torcendo,
tal. Aí vai chegando mais perto, começa a sentir algumas contrações, aí vai no médico, não é nada, pode voltar. A Jane mesmo passou mal, acho que foi da Michele, vai nascer. Olha, imagina o tamanho da barriga da Jane, grávida da Michele, minha filha, que tem 1,98 m. Aí passando uma noite toda, vai nascer, contração pontada e tal. Foi lá, o médico falou assim: você vai tomar um Lufital, porque o seu problema é gases. Aí ficou boazinha, foi pegar Lufital. Bem, mas o fato é que quando vai chegando perto, o que é que acontece? Começam as dores menos intensas e longe uma da outra, mas aí começa um processo, vai acelerando, tanto a distância de uma contração para outra, como vai intensificando a dor, sim ou não? Até que o menino nasce. Quando diz, e de nenhum modo escaparão, é o que eu costumo dizer, ficou grávida agora, não tem jeito, não tem como fugir, vai ter que nascer o menino. Mas vai doer, pois é, mas vai ter que nascer, não tem como escapar. Então a ideia de Paulo é exatamente dizer que quando você menos esperar, as dores, o princípio das dores e as próprias dores vão começar a se intensificar rapidamente, não é? Parece que está tudo sob controle, e daqui a pouco começam as dores se intensificando mais e mais. Começa a ter terremotos onde não havia, enchente onde não havia, seca onde havia enchente, o clima todo descontrolado, a terra desequilibrada, e começará a se intensificar sem que não haja recurso, sem que haja socorro. De todo modo, vamos para a 2 Tessalonicenses, e Paulo então está ali explicando, exatamente dizendo: olha, quando chegar o momento, ou melhor, antes da vinda do Senhor e do nosso encontro, 2 grandes sinais têm que acontecer. E agora cabe vocês perguntar a si mesmo se você é sóbrio, porque quando você olha hoje para o mundo, o que você está vendo? Não, de boa, fale só a verdade. Fala só a verdade. Tudo no seu lugar. Essas coisinhas aí do Rio Grande do Sul, isso acontece. Aconteceu lá em Brumadinho, não aconteceu algo semelhante, né? Lá foi uma coisa diferente, mas também houve uma coisa parecida por lá, não houve? Não acontece essas coisas em todo lugar? Aí você liga a televisão, tem um filho que mata os pais. Isso acontece. Então você costuma olhar para o mundo atual, para o momento atual, e você julga que as coisas estão normais. Agora Paulo diz: antes da vinda do Senhor, acontecerá algo que somente os que estiverem despertos poderão perceber. Antes da vinda do Senhor, é preciso que venha a apostasia. Nós dizíamos semana passada que apostasia quer dizer separação, quer dizer distanciamento, quer dizer dar as costas. Ou seja, quem é esse, é a pergunta, que irá se apostatar? A quem vai afetar a apostasia? É a grande pergunta. Costuma-se dizer que somente o crente evangélico pode se apostatar. Já ouviram isso? Aí eu pergunto, mas vai apostatar para onde? Afinal, então, a apostasia é, primeiramente, ser tirado, mas ser tirado implica alguma coisa a qual esse que é tirado estava unido, ou não? Eu só posso tirar algo de algum lugar, ou tirar algo de alguma coisa. Então, a apostasia é ser tirado, é ser tirado com força, é ser arrancado, é ser puxado para longe da coisa a qual ele estava unido, de modo a virar as costas, é um abandono. Só que como se dá essa
questão do abandono é a grande questão. Por quê? Porque nós estamos olhando o mundo, vendo muita normalidade e não entendemos que essa apostasia não é somente para o crente evangélico. Na verdade, o crente evangélico é mais fácil perceber nele a apostasia, mais fácil. O que chamam de apostasia? E aqui tem que corrigir esse conceito. Comumente, falam, apostasia é você negar a fé. Já ouviram disso? Ou seja, você cria de um jeito, aí você deixa de crer daquele jeito, apostatou-se. Aí ficou difícil, porque todo mundo vai usar o mesmo argumento, mas cada igreja vai ter a sua doutrina diferente da outra. Então, nesse sentido, uma igreja sempre estará apostatada da verdade das outras igrejas que são diferentes, que pensam diferentes. E assim todo mundo estaria apostatado. Apostatar-se de quê? Que sinal é esse? Que é um sinal universal e necessário para que aconteça a vinda do Senhor. Abra sua Bíblia rapidamente em Salmo de número 2. Veja, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: sacudamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Preste atenção no que está sendo dito. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. O Senhor é o Deus Altíssimo, o seu ungido é o seu Filho Jesus Cristo. Então diz que os príncipes da terra, os reis da terra, e por que a ênfase são os príncipes e os reis? Porque são aqueles que detêm o quê? O poder. E quem detém o poder sofre constantemente a ameaça de que alguém lhe tire o poder. Então, se existe um Deus no céu, o Altíssimo, e se esse Altíssimo tem um ungido, tem aquele a quem o Altíssimo ungiu, aquele a quem o Altíssimo estabeleceu. E estabeleceu para quê? Leia comigo, Salmo de número 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, o Altíssimo é o dono de todas as coisas. O Altíssimo é o Senhor de todo o universo. E agora ele estabeleceu o seu Filho, o Cristo de Deus, o Logos de Deus. Foi desde a eternidade separado, ungido e estabelecido. E o Pai disse ao Filho: eu te darei as nações por herança. Tu has de reinar sobre a terra, de governar sobre a terra. E quando então os reis da terra olham e ouvem a mensagem, o Altíssimo conferiu todos os reinos da terra ao seu ungido. Então o que os reis da terra falam? Como assim? Nós estamos aqui na terra, o Lula no Brasil, o Biden lá nos Estados Unidos, o Putin lá na Rússia, e cada um no seu país. E aí a igreja começa a declarar: ouçam povos, ouçam, os reinos da terra, os reinos do mundo pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Foi o Pai quem determinou que a terra inteira é do Senhor Jesus. Mas não é questão de teologia do domínio, não, negativo. Não estou aqui com isso querendo encontrar um pretexto para me candidatar, dizendo que a igreja tem que colocar um homem de Deus no poder para que por meio dele o reino de Deus venha à terra. Não, isso é mentira. Estamos falando que Deus desde o princípio deu todas as nações da terra para o Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Senhor
Só que aqueles que estão no poder, os príncipes e os reis, diante desta mensagem, eles falam: não, não é bem assim. Ora, se o Altíssimo deu os reinos ao seu Filho, e nós somos os reis e os príncipes da terra, se ele vier, ele vai nos destronar. Qual que é a ideia? Ser retirado do trono que está sendo por vocês usurpado. A ideia é a usurpação do trono e a usurpação do poder e a usurpação do domínio e a usurpação da glória. Onde nós vamos chegar com isso, né, irmãos? Me acompanhem, vão me acompanhando. Então os reis da terra, diante dessa mensagem, sentindo-se ameaçados, eles falam: nós só temos uma saída. Só temos uma saída. Primeiro, quando o Cristo de Deus veio ao mundo, se encarnou, vocês lembram da primeira vinda? O que os reis da terra de então fizeram? Está lá em Atos capítulo 4. O que Herodes, Pilatos, os príncipes de Israel, juntamente com os reis, no caso o Império Romano, o que fizeram? Mataram e crucificaram. E Jesus já havia dito, por meio da parábola, que aqueles que estavam, para quem estava arrendada a sua vinha, haveria de matar o herdeiro. O problema é que isso já passou, Cristo já morreu, mas existe agora um momento escatológico que está diante de nós, em que agora Cristo virá ao mundo sem pecado, não relacionado ao pecado, mas ele vem para tomar posse daquilo que ele conquistou na cruz. A primeira vinda, ele vem para abrir um caminho na consciência humana para poder salvar os homens, mas na segunda vinda ele vem para reinar, ele vem para tomar posse da terra. E agora, diante disso, os reis da terra olham, os príncipes olham e eles dizem: rompamos os seus laços. O que significa isso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós homens estamos o quê? Estamos unidos ao Criador e ao seu ungido. Nós estamos amarrados. Existem cordas e laços que amarram o homem a Deus ou em Deus. Existem algemas que prendem os homens a Deus. E que laços são esses? E que algemas são essas? É que quando Deus criou o homem, preste atenção, meu querido, Ele colocou dentro do homem sentimentos nobres, de amor, de afeto, de graça, de misericórdia, de justiça. Ou seja, o homem é o único em toda a criação humana, terrena, que possui o senso da justiça, o senso da verdade, o senso do que é o bem e o mal, o senso do que é o belo, o senso do que é o dever. Só o homem tem essa ânsia de dever ser, só o homem busca um caminho de melhoramento, só o homem tem a ideia de ética, de moral, de justiça, de boa convivência, de amar ao próximo, de socorrer o próximo. Então os homens estão unidos a Deus, no sentido de que o homem, tendo sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem na sua alma os canais pelos quais as características divinas e os atributos divinos passam pelo homem e faz do homem um ser humano. Só que agora os homens olham e falam: vamos nos desligar do Criador. Essa é a proposta. Vamos nos separar do Criador. Se alguém chegasse para você hoje, imagine só, diz assim: Zi, tem a proposta para você. Vamos romper os laços com o Criador e vamos sacudir de nós as algemas com Ele? Qual a sua resposta? Não? Não. Pedro, que tal? Bora fazer isso? Bora sacudir as algemas? Topa? Estou te perguntando, normal, de boa.
Não? Te espanta isso? Vamos romper os laços? Que tal, Rodolfo? Bora romper esses laços com o Criador? Pelo menos aqui ninguém vai querer fazer isso, eu imagino. E aqui está o grande problema: nenhum laço e nenhuma algema é rompido do modo como acabei de falar. Esse quebrar as algemas e esse se romper e se desatar dos laços do Criador é algo que acontece paulatinamente, de modo que você não vai percebendo. O esfriamento, quando está lá também em Tessalonicenses, quando Paulo diz: não apagueis o Espírito que habita em você. O Espírito de Deus habita em nós. Ele não somente está em nós, ele habita. Jesus diz: aquele que crer em mim e crer na minha palavra, meu Pai e eu viremos e faremos nele o quê? Morada. Está aí o Espírito de Deus habitando você. Esse Espírito que te dá vigor, esse Espírito que te encoraja a prosseguir a servir o Senhor, esse Espírito Santo que te dá vontade, de ler a Escritura, compreender a Escritura, amar os preceitos divinos, amar os irmãos, amar a verdade. Esse Espírito divino que te fortalece espiritualmente para você ser um cristão efetivo no seu viver diário, na sua casa, em todos os lugares. Esse Espírito Santo que te dá completude, alegria da salvação. Tudo aquilo que você experimentou no dia que você foi chamado por Deus. Se você não sentiu, nunca senti nada disso, sua vida é a mesma de sempre, porque sempre foi a mesma coisa, talvez você não tenha sido chamado por Deus. Desculpe-me eu te falar assim. Sim, pode não ser legal, né? Mas em algum momento você tem que ser chamado por Deus. Mesmo aqueles que nasceram, como dizem por aí, em berço evangélico, ter a sua experiência com Deus. Não é a sua experiência coletiva, não, é a sua experiência individual. Quando você está determinado no seu coração, como que dissesse ainda que todos abandonem o Senhor, eu não abandonarei. Por que você serve ao Senhor? Porque a sua família toda serve? Hoje em dia tem uma moda esquisita, terrível. Hoje em dia assim, o casal está na igreja, ou a família está na igreja. Se o pai deixa de congregar, todo mundo deixa. Não entendi. A fé é coletiva ou individual? É pessoal? Quer dizer que se minha mãe negar o Senhor, eu vou negar também? Qual é a relação? Se a minha esposa se desviar, não quer mais saber, vai sozinha. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Mas a sua esposa vai falar com ela: meu irmão, eu já fiz minha parte, agora eu só não vou acompanhá-la, não é? Então esse Espírito Santo que te preenche, essa alegria da salvação, como diz, esse primeiro amor, esse Espírito que te fortalece, que te levanta, ele pode ser apagado. Paulo disse: não apagueis o Espírito. Não é que o Espírito em si pode ser apagado, como se o Espírito Santo fosse passível de ser destruído por nós. Não, é que é esse Espírito em nós, é essa nossa experiência que pode ir minguando, que pode ir se esfriando pouco a pouco, de modo então que a partir do momento que eu creio no Senhor, eu trago comigo, pelo menos assim eu entendo, uma forte convicção: aquele que invocar o nome de quem será salvo? Vou repetir: aquele que invocar o nome de Cristo será salvo. Está certo? Está na sua Bíblia isso? Aquele que invocar o nome de Deus está salvo. Aquele que invocar o nome de Jesus está salvo. Está na sua Bíblia isso? O que diz a sua Bíblia? Aquele que invocar o nome do Senhor, do Curios,
senhor, senhorio, domínio, controle. Por que os reis da terra e os príncipes estão dizendo, rompamos os laços? Eles não querem estar debaixo de governo, eles não querem estar debaixo de domínio. E lembre-se, nós vivemos numa época pós-moderna, essa era contemporânea, que nós não queremos nenhum tipo de domínio sobre nós. Já observou ou não? Quem aqui quer o domínio dos governantes sobre nossas vidas? Governante do Brasil. Não é o que está aí não, qualquer um. Qualquer um. Esse que está aí, alguns querem, né? Outros não querem. Se o outro vier, aí troca de lado. Agora quem não quer é o outro que queria. E nada vai dar certo. A Bíblia fala que nos últimos dias, os dias serão difíceis, porque os homens seriam irreverentes. Os homens seriam desobedientes aos pais, amantes de si. Eu vou ler com vocês. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Pois os homens serão o quê? Egoístas. Mas vem cá, os homens sempre não foram egoístas, pessoal? Mas está dizendo de uma intensificação dessa nossa natureza que não aceitará nenhuma espécie de domínio. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Será que nós conseguimos perceber que esse tempo já chegou? De modo então que o problema da apostasia é que o homem tem laços e algema com o Criador, só que esse homem, ele não quer estar debaixo de governo, porque são duas coisas. Uma é muito bonita, a coisa mais linda é nós fazermos um hino dizendo: ah, Senhor, que os teus laços me atem a ti. Fazer um hino de adoração, né? Que os teus laços me atem a ti. Eu quero estar enlaçado. Aí coloca o pessoal para dançar a coreografia com aquelas fitas, né? Enlaçando. Que os laços, eu quero estar atado e eu quero estar algemado. Aí compra umas algemas e coloca: algema-me a ti, Senhor. Eu quero estar algemado. Essa é a parte poética, é a parte romântica da coisa. Agora a parte mesmo radical é: você quer que Cristo governe a sua vida? O que vai acontecer com a sua vida no dia que Cristo tomar o controle dela? Já imaginaram o que vai acontecer com nossas vidas quando Cristo assumir o controle da sua vida? Vai mudar de vida. Agora, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só será salvo quem invocar do fundo do coração a Cristo como Senhor. O problema da apostasia está no problema do senhorio de Deus. Apostasia é a negação do senhorio, mas não é a negação verbal, porque, por exemplo, existem dois tipos de ateus, né? Tem o ateu filosófico, né? Que é o ateísmo filosófico. É aquele que vai ter que estudar, por exemplo, sei lá, qualquer um filósofo aí, para poder sustentar filosoficamente, com os fundamentos filosóficos, o seu ateísmo. Mas esse tá bom. Por que tá bom? Porque ele já disse, já que ele não acredita, tá bom, tudo certo. Agora, o pior ateísmo é aquele que se esconde por detrás do nome de Deus. É aquele de quem Jesus fala, lembrando o profeta Isaías: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. O pior ateísmo é aquele que com a boca nós falamos que cremos, mas na prática, para de bobagem. Então,
o homem está unido ao Criador pelo ato da criação. E este homem, em razão do domínio que ele quer exercer, em razão de não querer estar debaixo do senhorio de outro, né? Que dirá do meu irmão, ele começa a dizer: vamos romper os laços e as algemas. E isso começa num longo processo. Pouco a pouco nós vamos sendo convencidos, e nós vamos nos convencendo a nós mesmos de que é bobagem você consagrar a sua vida e dedicar a sua vida e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Aí você agora, aos poucos, vai sendo influenciado pela cultura. Qual é a cultura que nós temos hoje? Quem sabe? A cultura hoje é de que nada é nada, ninguém é ninguém. Os pais não têm autoridade sobre filhos. Inclusive as leis protegem o filho na sua desobediência. O pai não pode fazer absolutamente nada. Não que devesse agredir o filho, não é isso, mas porque os filhos hoje mandam nos pais. Estou mentindo? Qual é a figura mais desprezível hoje no meio cristão? Quem sabe? É a figura de pastores. Por que é desprezível? Porque, embora tenha muito status no meio cristão, os cristãos dão status para os pastores, mas não existe mais relação de liderança, de igreja enquanto projeto coletivo. Tanto é que hoje em dia a gente faz como a gente quer, do modo como a gente quer, e vai levando, né? A apostasia é uma força espiritual que age na consciência humana e vai pouco a pouco distanciando este homem do seu Criador. Tanto é verdade que, se você olhar para a sua vida, se você tem mais de 30 anos de evangélico, você vai perceber o quanto que nós mudamos negativamente em relação ao que nós éramos para com Deus. Parece que nós ganhamos liberdade. Liberdade de quê? De ser o que somos, independentemente de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer credo. Vocês sentem isso ou é apenas uma imaginação minha? Eu sou cristão desde pequeno, né? E eu não estou aqui tratando com doutrinas diversas, não. Eu falo do vínculo, de compromisso, né? De comunhão, de oração. Crente autêntico, crente que se entende não somente como um crente qualquer, mas se entende como servo de Deus. Onde você vai se entender? Aqui está um servo de Deus. Então, Paulo diz que antes da vida do Senhor, os homens da terra terão rompido esses laços e essas algemas. Agora, a grande questão está exatamente nesse ponto, porque o que significam esses laços e algemas? Enquanto o homem está atado ao Criador, está ligado ao Criador, existe uma coisa chamada ordem. É Deus que ainda mantém a ordem no mundo. Ou seja, o mundo está meio perturbado? Está. Tem muitos problemas? Tem. Mas ainda existe controle. Vocês lembram daquela figura de Apocalipse capítulo 7, quando diz que João viu 4 anjos que seguravam os 4 cantos da terra? Capítulo 7 de Apocalipse. Tenta imaginar agora essa imagem, o planeta Terra, e 4 anjos, norte, sul, leste, oeste, segurando os ventos da terra. É uma imagem aparentemente estranha,
Porque anjo segurando, mas entenda que isso é simbólico. E aí o texto vai dizer que eles estavam segurando para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Ou seja, existe uma contenção divina para o equilíbrio da terra, para a manutenção da família na terra, para a manutenção do homem sobre a terra, para a manutenção da paz na terra. Por mais que esteja atribulado, é dito, quando os homens romperem os laços e as algemas, é dito que esses anjos soltarão os 4 ventos. Qual a relação? Não é que agora o anjo, então agora eu vou soltar, não solta, solta, não solta. Não é anjo que solta ou não solta. Os anjos representam a graça comum e a ação do Espírito de Deus que ainda mantém a ordem sobre a terra. Ou seja, você não pode fazer tudo o que você quer fazer. Por quê? Porque os homens sobre a terra ainda têm o rigor da moral, da ética, da lei impedindo. Mas na medida que os homens vão rompendo esses laços e essas algemas, vai chegar um momento em que será dito, e aqui eu estou encerrando, tá, queridos? Volte lá para Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Falamos da apostasia. E vindo a apostasia, o que vai acontecer? E seja o quê? Revelado o homem de quê? Da iniquidade, o filho da perdição. Ora, se é dito que será revelado, é porque ele está aí. Ou não está aí? O que não está presente pode ser revelado? Quem está entendendo? Eu posso revelar algo que não está dentro de mim? Eu vou revelar algo. Onde é que está esse algo que eu vou revelar? Ou está em mim, ou está aqui diante de vocês. Eu vou descobrir algo. Sim ou não? Então, ele diz, e então, vindo a apostasia, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quais são as características deste homem? O qual, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, hoje, no tempo de Paulo, lá estava o homem da iniquidade, e ele estava velado, e ele não podia ser o quê? Manifestado. E o que impedia que ele fosse manifestado? Aquele que o detém. Então ele diz, olha, vamos à ordem. Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, entenda, primeiro vem a apostasia. Os homens precisam chegar no momento e no nível de distanciamento tal que propicie a manifestação do homem do pecado. Perfeito? Alguém fala assim, mas e por que os homens ainda não se apostataram? Por que não rompeu os laços e algemas? Porque algo o detém, alguém o impede. Existe uma força divina representada pelos 4 anjos, representado pelos laços e algemas, que está impedindo o homem viver do modo como ele gostaria de viver. Mas vai chegar o momento em que aquele que o detém vai deixá-lo. É mais ou menos assim. Sabe quando a pessoa, um casal tem um filho, e esse filho é difícil? Se você não tem uma experiência dessa, você pode lembrar ou pensar em alguém que teve uma situação dessa, um filho difícil, pequenininho, já difícil, trabalhoso, difícil, e vai crescendo, você vai vendo que esse menino não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, e
é expulso da escola e bate nos meninos, e bate na cara do pai, bate na cara da mãe, e o pau vai quebrando, e o pai vai segurando e tal. O pai luta com a criança até um certo momento. Chega uma hora que o pai não tem como continuar, e o pai faz o quê? Vai, pode ir. E aí o menino vai e vira uma coisa ruim. Então Deus está segurando a humanidade. Isso é graça e isso é misericórdia. Vai chegar o momento que esses homens vão se sacudir tanto para se livrar dos laços e algemas, que Deus vai dizer à humanidade: podem ir. E quando ele disser podem ir, o homem da iniquidade se manifestará. Aí você vai conhecer o que significa um ser humano não querer estar debaixo de governo, no caso do governo divino. E aí então, esse homem do pecado e esse homem da iniquidade, na semana que vem eu vou concluir esse assunto, ele há de se manifestar. E aí as coisas caminharão logo para o fim. Qual que é a nossa intenção com essa mensagem, nosso propósito? É aquilo que está lá no finalzinho da oração do Pai Nosso. Vocês lembram? Que as pessoas oram o Pai Nosso, mas não sabem o que está dizendo. Lá no finalzinho diz assim: mas livrai-nos do mal. Tu sai de casa de manhã cedinho, ora o Pai Nosso, livrar-nos do mal, que o carro fura o pneu, o mal do homem ser assaltado, o mal de perder o emprego. Não, essas coisas vão acontecer, isso é bobagem. Quando diz no finalzinho, mas livrai-nos do mal, o que vem em seguida? Livrai-nos do mal. Por que livrai-nos do mal? Porque teu é o reino. Qual é o mal? O mal de eu querer usurpar esse reino. Livra-nos do mal, o mal da insubmissão, da insubordinação. Livrai-nos do mal, com M maiúsculo, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Precisamos orar ao Senhor: livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da apostasia, Senhor. Livra-nos da rebelião, Senhor. Porque teu é o reino. Nós temos que confessar diariamente: teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para sempre. Amém. Entrega aquilo que não é seu. Vamos nos submeter ao senhorio de Cristo para sermos livrados da apostasia. Próximo domingo, reunião do Partido Pão, nós continuaremos ainda falando sobre este homem da iniquidade. Amém?